Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração para vocês. Pessoal, eu estou voltando aí aos poucos, colocando algumas decorações. Tem bastante decoração minha que estavam arquivadas aqui. Então esse é um dos bolos, já tem um bom tempo. Para quem me segue lá no Instagram, já viu esse bolo, já cansou de ver esse bolo lá. Porque assim que eu termino de fazer qualquer tipo de decoração, a maioria das vezes eu posto lá no Instagram. Só mesmo quando tem muito bolo, tá muito atordoado, que eu não mostro, tá? E se você não me segue lá, Delícias da Lorena Gontijo. Lá eu compartilho bastante sobre o meu dia a dia de confeiteira e empresária, enfim. Lá eu compartilho mais as coisas do que aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Então eu passei o meu chantilly, meu chantininho por todo o meu bolo, fiz a pré-camada e fiz a camada que vai ser trabalhada. Estou usando a minha espátula, essa é a espátula Delícias da Lorena Gontijo. Essas espátulas foram feitas, gente, só pra mim mesmo, tá? Mas eu fiz sorteio e vai ter mais sorteio dessas espátulas lá no Instagram. Gente, eu tô tendo um sério problema com a minha caneta de aerógrafo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas de repente ela entope. Eu não sei se é o corante, eu não sei se é a caneta, mas só sei que de vez em quando elas dão umas entupidas e me dá uma dor de cabeça danada. Esse bolo é para uma criança, ela tem autismo e eu acompanhei as cores da bandeira do autista, tá, gente? A bandeira não. Tem um símbolo do autista que ele tem algumas cores, então eu acompanhei aquelas cores desse símbolo do autista, tá? Então, por isso que vocês vão ver aí esse bolo bem colorido. Ele era para um menino e eu quis simbolizar a questão do autismo dele na lateral do bolo. E a criança gosta muito de carro, caminhão, tudo azul. Então, ele adora carros azuis, caminhão azul. Então, foi caminhões, eu ia falar caminhões. Caminhão, então, azul. Então, assim eu fiz o topper para ele. Olha aí pra vocês verem, gente. Aí o aerógrafo começou a me dar problema, ó. Ele não tava indo, ele tava soltando tufos. Eu não sei, gente. Eu já comprei outra caneta e não funcionou. Não deu certo trabalhar com a outra caneta. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas, enfim. Eu vou tentar arrumar essa caneta novamente, porque a que eu comprei não deu certo. Mas dá pra ver as manchas assim. Quando passa um tempo que você pinta o bolo, essas manchas dão uma boa desaparecida, sabe? Não fica tão aparente assim. Porque absorve um pouquinho, né? Acaba que o bolo absorve um pouquinho, o chantilly absorve um pouquinho desse corante que a gente joga em cima e não fica tão forte assim, tá? As cores. Então, depois que eu coloquei aí, gente, aí, ó, desse tempo, olha aí a diferença que já tá. E foi 1 minutinho, foi o tempo de eu fazer o chantilly verde. Ele já mudou de cor, olha pra você ver como que ficou mais clarinho, tá? Então, eu já coloquei o caminhãozinho aí na frente. Fiz o caminhozinho que eu queria, né? Que era que eu vou fazer o caminho pro caminhão passar, né? E vou fazer com o bico chuveirinho, o 322, nessa parte da lateral do caminhão, com a parte... Gente, isso aí é a minha peleja da minha gaveta. A minha gaveta fica... Aonde eu coloco o tripé pra filmar pra vocês, fica em frente à minha gaveta. E aí eu tenho que abrir a gaveta pra pegar o bico, porque eu decidi na hora de fazer a graminha, enfim. Então, eu tô fazendo aí graminha. Gente, sempre me pergunta, gente, o chantilly pra fazer graminha, ele tem que estar assim, um pouquinho mais firme. Se você faz com ele muito mole, você não consegue o desenhozinho, essa graminha pra cima, tá? Se você faz... E outra, ele parece que vira uma pitangona. Ele não vira esses graminhas em si. Ele parece virar uma pitangona, sabe? Então, não fica tão legal. E aí, eu fui fazendo, gente, por toda essa parte aí de cima. E para fazer areia, muita gente me pergunta, Lorena, como você faz areia comestível? Vamos lá. Eu tenho algumas maneiras de fazer. Eu tenho a maneira mais simples, que é você bater no liquidificador o biscoito de maisena e depois você vai peneirando. Essa foi o que eu fiz nesse aí. Mas eu gosto também muito de fazer ela mais escura. Quando eu vou fazer ela mais escura, eu bato, né, quebro o biscoito de maisena e coloco um pouquinho de chocolate em pó, tá? E trituro junto ali tudo, ela fica mais escurinha. Fica interessante fazer outro tipo de trabalho. Quando eu quero aquela terra
terra bem escura, eu chego a colocar uma gotinha de corante na hora que eu tô triturando mesmo ali o meu biscoito, tá? Porque às vezes, dependendo do que você vai fazer, gente, você tem que ter nuances de cor de terra. Então, isso é mais interessante, você colocar um pouquinho de chocolate, ou até mesmo colocar, quando você quer bem escura, colocar uma gotinha de corante na hora que você tá batendo liquidificador. Na verdade, é um pouquinho mais de uma gotinha, tá, gente? Mas bate a hora que você for triturar, não depois, porque depois não fica muito legal, ok? Então, aí agora eu tô limpando essa minha bandejinha. Vocês viram que eu tô usando uma bandejinha diferente? Então, que esse bolo ia ser transportado para outra cidade e a pessoa queria colocar dentro de uma caixa para poder levar. Então, gente, a única bandeja que eu tinha que cabia dentro de uma caixa era essa bandeja. Não recomendo, essa bandeja não é estável o suficiente para colocar um bolo. Não é legal, não achei legal a experiência, mas tô aqui. Era a única que eu tinha, foi um bolo super pedido de última hora. Então, o que eu tinha era isso. E assim que ficou o nosso bolinho. Eu gostei bastante de como ele ficou. Eu também espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no joinha, compartilhar e corre lá no meu Instagram, tá, gente? Porque lá eu compartilho muito mais lá no Instagram.